Então, boa noite, queridos alunos do curso de Tecnologia e Horticultura Integrado. Aqui quem vos fala é o professor Jardel Pereira, da disciplina de Entomologia Agrícola. Hoje nós estamos na nossa aula 3, que é a aula sobre manejo integrado de pragas, parte 2, também considerado o nosso módulo 3 aí da nossa disciplina. Hoje o assunto, basicamente, será as bases do MIP, né? Nós vimos lá na aula passada que o manejo integrado de pragas, ele usa ali diferentes estratégias, né? Visando sempre ali de controle, visando reduzir a população de pragas para um nível abaixo daquele nível considerado de dano econômico. Eu disse também que por muitos anos, né, a agricultura utilizou ali única e exclusivamente o manejo convencional, onde o organismo era considerado praga a partir da sua presença a campo. E, basicamente, depois de detectada a sua presença a campo, era utilizado ali um único controle à base de inseticidas, tá? Disse para vocês que mesmo em pleno 2021, nós temos aí grandes fazendas aqui na região que ainda utilizam esse manejo convencional. Ou seja, apareceu a cigarrinha do milho, a Dalbulus maides, por exemplo, que transmite a virose do milho. O produtor vai lá, aplica inseticida 2, 3 vezes por semana. Então, nós temos aí muitos problemas com insetos pragas, que o produtor ainda utiliza esse manejo convencional. É comum, tá? Mesma coisa para percevejo em soja. Então, muito se utiliza aí hoje esse manejo convencional. Eu comecei uma introdução para vocês sobre o manejo integrado, né? Falei das vantagens. O manejo integrado de pragas, ela envolve 4 etapas principais. A primeira etapa, não sei se vocês lembram dela, é a diagnose. A segunda etapa é a amostragem. Eu falei para vocês da amostragem na aula passada, dividir a área em talhão, tipo de caminhamento, quantos pontos por amostra, qual o tipo de amostragem, se é pano de batida, se é contagem direta, se é armadilha de luz, se é armadilha de feromônio. Então, eu passei isso aí para vocês durante a aula passada. Além disso, eu falei para vocês que existem táticas e estratégias de controle. Estratégias de controle são aquelas de uso planejado, como, por exemplo, um material resistente, ou às vezes ali um espaçamento diferenciado entre linhas, e enquanto que táticas são de uso imediato, como controle químico e controle biológico, tá? Aí dentro da nossa manejo integrado de pragas, eu comecei a fazer a introdução para vocês da nossa casa do MIP, que é constituída por bases e pilares, tá? Então nós vimos duas bases na aula passada, que é a questão da identificação do inseto, a biologia desse inseto, e a segunda base que nós vimos na semana passada foi a amostragem. Então, hoje nós vamos dar sequência na parte 2, continuando a construir a nossa casa, com mais 2 bases, né? Que nós chamamos ali de níveis de controle e tomada de decisão. E vamos falar sobre os pilares, que são os métodos de controle, tá? É interessante vocês observarem que hoje vai ser bem superficial essa aula sobre os tipos de controle. É só para mostrar para vocês quais que existem. Porque nas aulas subsequentes nós vamos estar falando sobre uma aula sobre controle cultural, uma aula sobre controle biológico, uma aula sobre controle comportamental, controle genético varietal e algumas aulas sobre controle químico, tá? Então, nós vamos estar abordando hoje de forma superficial, mas depois, na sequência da disciplina, nós vamos estar aprofundando dentro desses tipos de controle. Vamos falar sobre estratégias e táticas de manejo também, e a questão de um exemplo no experimento a campo, tá? Mostrando ali gargalos que a gente pode cometer se a gente não realizar pesquisa nas nossas fazendas e nas nossas instituições de pesquisa, tá? Nas empresas para quais a gente presta serviço ou trabalho. Então, vamos lá? Bom, então,
taxonomia, biologia, ecologia. Se ficou dúvida, pessoal, entra lá, o vídeo está no canal do YouTube, tá? Faça a inscrição. Toda vez que vocês fazem a inscrição no canal, aperta aquele sininho lá, eu publico a aula, vocês já conseguem receber lá uma mensagem falando assim, ó, no seu celular, a aula do professor Jardel está disponível, tá? Aí, se vocês não conseguirem assistir aqui ao vivo, eu sei que à noite é complicado, nós que somos pais, né, de família, mães, tem dia que não dá. Hoje mesmo, ontem mesmo, um horário desse, se fosse hoje, eu não conseguiria. Meu filho estava com febre de 39 graus, né? Sintoma do Covid. Então, assim, assistam depois. Então, escreve lá para vocês poderem receber lá e ativa o sininho para receber a mensagem que a aula foi publicada, tá? Então, todas as minhas aulas aqui EAD estão sendo publicadas. Não é nada profissional, mas estão lá disponíveis. Então, a gente viu lá sobre taxonomia, biologia, ecologia. Tem dúvida, vai lá, relembre, tá? O monitoramento, e nós paramos aqui, níveis de controle. Então, nós fazemos o monitoramento, seja ali, por exemplo, uma batida de pano numa soja, uma contagem direta de número de frutos atacados no tomate. Você tem que saber quando que você vai controlar ou não a praga. Então, basicamente é isso. Fez a amostragem, atingiu o nível de dano econômico, controla. Não atingiu, passa-se um tempo, faz a amostragem de novo, tá? Vamos explicar melhor isso. Então, revendo aquele conceito da aula passada, no manejo convencional, um organismo ele é considerado praga quando é constatado sua presença no agrossistema. Esse é o principal erro, tá? Principalmente quando a saca de soja está R$100 e o milho está lá batendo 60, aí o produtor ele vê um percevejo lá e já fala, nossa, tem que aplicar um inseticida. Aí ele volta lá na quinta-feira da semana que vem, mas tem percevejo aqui ainda. Rapaz, está ruim de serviço, hein? Faz outra aplicação. Aí ele volta na outra semana, tem outro percevejo lá, aplica de novo. Então, sempre que aparece lá o percevejo, ele vai controlando a praga. Então, esse é o manejo convencional. Eu falei para vocês os problemas desse manejo na aula passada, tá? Não vou entrar em detalhes nessa de novo. Do ponto de vista do manejo integrado de pragas no MIP, um organismo só é considerado praga quando causa danos econômicos. Professor, só explicou por alto semana passada o que é dano econômico. O senhor pode aprofundar mais nessa aula? Sim, tá? Eu trouxe para vocês aqui esse conceito escrito aqui sobre nível de dano econômico. Então, o nível de dano econômico, como a gente viu na aula passada, ele corresponde à densidade populacional do organismo, praga na qual ele causa prejuízo de igual valor ao seu custo de controle, tá? Então, eu disse para vocês que para controlar uma praga, você tem o custo lá do inseticida, que não é barato, você tem o custo do óleo diesel, você tem o custo da mão de obra e você tem o custo do implemento, pode ser a depreciação, a compra daquele implemento, né? Às vezes um implemento daquele custa 500, 700 mil reais, um único pulverizador daquilo. Às vezes até mais, tá? Dependendo ali do tamanho do pulverizador. Então não é um custo barato. Por outro lado, se você não controla aquela praga a campo, se você não controla o percevejo, se você não controla a lagarta do cartucho no milho, se você não controla a broca no tomateiro, o que acontece? Você vai ter um prejuízo econômico pela redução da produtividade da sua cultura. Então, esse balanço ele tem que ser muito sutil. Não compensa, por exemplo, eu entrar lá no aplicando inseticida no tomate, se em 100 plantas de tomate eu tenho um único fruto atacado pela broca. Se eu for controlar só aquele único fruto ali que está atacado, o custo que você vai ter de mão de obra, óleo diesel, inseticida, não compensa. Então, essa é a ideia de nível de dano econômico, tá? Você só vai controlar a praga quando a densidade populacional, ou seja, quando a população de pragas naquela lavoura, ela causa prejuízo de igual valor ao custo do seu controle. Professor, onde que eu acho isso? Isso na literatura, tá? Tem vários trabalhos de pesquisadores do Brasil inteiro, da Embrapa, das universidades federais, que calcularam isso. Mas se o aumento do preço da soja for muito alto, eu tenho que recalcular?
Aí você sempre vai procurar o quê? Trabalhos mais recentes. Geralmente as empresas também, a Monsanto, a Bayer, a Corteva, eles oferecem esses níveis, essas densidades populacionais de referência no material que eles fornecem também. Ou seja, o nível de dano econômico, embora tomado muitas vezes como valor fixo, é variável em função desses fatores que eu falei para vocês. Né? O primeiro é o preço do produto agrícola. Quanto maior o preço do produto, menor será o nível de dano econômico, ou seja, menor será a população da praga tolerada a campo. Professor, você me dá um exemplo prático disso que o senhor está falando para mim? Então vamos pegar lá. Num campo de produção de milho grão, para a lagarta do cartucho, tá? Vou pegar aí um exemplo. Nós tomamos 5 a 10 pontos na lavoura, naqueles caminhamentos por talhão, e nós contamos lá 100 plantas de milho, tá? E dentro das 100 plantas de milho, nós contamos quantas folhas novas estão novas atacadas, tá? Agora, se for um campo de produção de sementes, onde um saco de semente custa R$ 800, com 60 mil sementes, em vez de utilizar 20% de folhas novas atacadas, nós utilizamos 10% de folhas novas atacadas. Por que que para o milho semente é um nível de dano econômico menor do que o milho grão? Porque no milho semente, o valor agregado do produto é mais caro, né? Ou seja, o preço dele é maior. Então, o dano aceito, né, da praga na cultura é menor. O custo de controle. Então, quanto maior for o custo de controle, maior será o nível de dano econômico, né? Ou o oposto. Então, se eu tenho lá um produto que custa R$ 1.000 o litro, posso utilizar ali ele várias vezes. Então, você tem que tolerar ali uma população um pouquinho maior, tá? Apesar dela ser muito agressiva. É um outro exemplo que eu estou dando para vocês. Então, quanto mais caro o produto, maior será o nível de dano econômico suportado. É a capacidade da praga de danificar a cultura. É aí que quebra a questão da eridânia, né? Que a eridânia é uma praga muito violenta, a capacidade de causar dano nela é muito alta. Na aula passada, eu mostrei para vocês que nós temos as pragas diretas, que atacam diretamente o produto comercializado. Eu falei para vocês lá da broca do tomate, eu falei para vocês também da broca do café, tá? Que são pragas que atacam diretamente ali a parte comercializada. Então, o potencial de dano dessa praga é muito maior do que a lagarta lá da soja, a anticárcia, que ataca a folha da soja, que causa redução na fotossíntese e uma redução de grãos em número de vagens por planta. Então, o dano na praga direta é muito maior do que na praga indireta. Ou seja, o nível de dano econômico suportado para pragas diretas é menor do que o nível de dano econômico suportado ali para pragas indiretas, tá ok? Então, varia de acordo com o preço do produto agrícola, pragas que eu vou aceitar na lavoura, quanto mais caro o grão, menor a população de pragas na lavoura. Quanto mais caro o inseticida, a tecnologia de aplicação, ou seja, aumentou muito o custo de controle, maior vai ser o dano que eu vou aceitar na lavoura, né? Porque eu só vou entrar quando realmente for necessário. E a capacidade da praga em danificar, se ela ataca a parte direta ou se ela ataca a parte indireta. E a suscetibilidade da cultura à praga. Vamos pegar um exemplo aí que eu falei para vocês, da cigarrinha do milho. Então, a cigarrinha ela transmite a virose e a transmissão é muito rápida. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o mamão. Nós temos virose no mamão transmitida por pulgão. Então, o pulgão ele transmite essa virose de forma muito rápida no mamoeiro. Então, se for muito sensível, seja o mamão, seja ali o milho, qualquer outra cultura, a gente também tem um nível de dano econômico muito baixo, ou seja, aceita uma população de pragas muito baixa na lavoura e sempre está entrando com controle, tá? Bom, por outro lado, nós temos outros níveis de controle, né, que é o nível de ação ou controle,
Como que eu vou explicar isso para vocês, tá? Se eu aplico um inseticida hoje, esse inseticida ele vai matar a praga de forma muito rápida, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o nível de ação, que é a densidade de população da praga, em que devemos adotar medidas de controle para que essa não cause dano econômico. Então, no caso do inseticida, quando atinge o nível de dano econômico, coincide muito com o nível de ação, porque a ação do inseticida é muito rápida. Professor, explica melhor. Então, se eu constatei lá, por exemplo, na cana-de-açúcar, eu tenho a presença da broca da cana, que é uma praga importante da cana, tá, de açúcar. E eu vou liberar uma parasitóide que chama Cotésia flavips. Até esse parasitóide ser liberado por um drone lá no meio da lavoura de cana, chegar a umidade, aquele parasitóide ele eclodir aqueles ovos, ele começar a voar no meio do canavial, ele achar a broca lá dentro da cana, se eu esperar o nível de dano econômico para entrar com essa medida de controle, eu vou ter um prejuízo ali na lavoura de 15 a 20 dias, né, com a praga acima do nível de dano econômico. Então, no caso do controle biológico, demora de 15 a 20 dias para esse parasitóide eclodir do ovo e achar a broca lá dentro do caule da cana, eu vou ter que aplicar ele o quê? 15 dias a 20 dias antes. Então, o nível de ação, ele vai depender da velocidade do método de controle, e eu sempre vou utilizar ele dependendo dessa velocidade. Então, quando é inseticida, é muito rápido, então eu posso esperar atingir o nível de dano econômico. No caso de controle biológico, às vezes é mais lento, eu tenho que aplicar um pouco antes de atingir o nível de dano econômico, que a gente chama de nível de ação ou também nível de controle, tá? Vai ter uns gráficos mais à frente que vai explicar isso melhor para vocês. Tem um índice que é pouco utilizado, mas consta em concurso, consta em entrevista de emprego, às vezes pega a gente, que chama de nível de não ação. Ele corresponde à densidade populacional do inimigo natural capaz de controlar a população de praga. Então, vamos pegar, por exemplo, lá no milho doce. Então, nós temos lá, por exemplo, o ataque da lagarta do cartucho, no milho convencional. Um dos principais inimigos naturais da lagarta do cartucho é a tesourinha, que eu mostrei para vocês lá na foto do primeiro slide da aula de manejo integrado de pragas, tinha uma tesourinha lá. Eu mostrei para vocês, falei, esse aqui é o principal inimigo natural da lagarta do cartucho. Existe um nível de não ação, tá? Quando a gente tem uma população muito alta daquele parasitoide a campo, a gente não precisa fazer o controle da lagarta do cartucho. Mas eu acredito que no Brasil só tenha 1 ou 2 trabalhos com essa tesourinha no milho, tá? A gente não é muito comum a gente utilizar esse nível de não ação. Mas fica aí para vocês saberem o conceito, tá? É a população de inimigo natural, ela atinge certo ponto que, por si só, ela já é capaz de controlar a praga, tá? A gente chama de nível de não ação. Bom, de acordo com esses níveis, nível de controle, nível aqui tem uma abreviatura, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Então, esse NC aqui é o nível de controle, tá? Esse NDE aqui vai ser o nível de dano econômico. Então, NDE é a abreviação de nível de dano econômico e NC é nível de controle. Eu mostrei para vocês que o nível de controle ele é sempre anterior ao nível de dano econômico, considerando aqui a densidade populacional da praga. Então, aqui nós vamos pegar essa vaquinha que a gente chama de Idi Amin, ela causa desfolho em algumas culturas como feijão. Ela é uma praga que você vai encontrar muito no feijão, às vezes na soja, tá? Esse besorrinho marrom aqui. Aí o pessoal liga para mim e fala assim, professor, esse besorrinho aqui está comendo a minha soja, está comendo meu feijão, o que eu faço para controlar ele? Às vezes não precisa controlar, tá, turma? Então, aqui nós temos a densidade populacional, que é a população dessa praga, e aqui o tempo. Só se tiver alguma pergunta, vocês abrem o áudio e falam, professor, tem uma pergunta para o senhor aí no chat, tá? Porque eu não consigo visualizar o chat. Então, não sei se vocês estão perguntando lá.
só manda uma mensagem para mim que eu vou lá e faço a leitura, tá? Eu vi um barulhinho aqui, não sei se é pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não é coisa antiga, tá? Então, vocês podem me interromper e fazer a pergunta, não tem problema, tá? Eu gosto de responder perguntas. Então, vamos continuar aqui. Só vou tirar aqui um pedaço aqui com o meu desse slide. Vamos lá. Então, você tem a densidade populacional. O que é a densidade populacional? É a população da praga ao longo do ciclo da cultura, tá? Então, essa população aqui desse besorrinho, ele varia. Ele varia ao longo do ciclo da cultura. Então, ela cresce aqui bastante. À medida que ela cresce, começa a ter competição por alimento, etc., outras pragas, ela reduz um pouquinho, aí depois cresce de novo. Então, isso aqui é a população dos adultos, né? Então, às vezes, os adultos aqui, eles colocam os ovos, depois eles começam a morrer, a multiplicar, cresce de novo. Então, isso aqui a gente chama de flutuação populacional. Nesse caso aqui, em específico, durante o ciclo da cultura, um pouquinho o feijão, pode ser qualquer uma, nós tivemos 4 ciclos dentro dessa cultura aí, que dura mais ou menos 120 a 140 dias de ciclo, tá? Nós tivemos 4 ciclos dessa praga. Então, os adultos colocam os ovos e depois reduz a população, morrem, né? Começam a reproduzir novamente, vai aumentando, reduzindo, aumentando, reduzindo. O que é importante aqui? Esse ponto aqui, a gente chama ponto geral de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é pegar a média das maiores populações com a das menores e dividindo ao longo do tempo. Então, essa é a população de equilíbrio dessa praga. Olha que bacana. A população de equilíbrio dessa praga, ela está abaixo do nível de controle e abaixo do nível de dano econômico. O que isso significa, professor? Que o prejuízo causado por essa praga no feijão não compensa eu investir em compra de inseticida, não compensa investir em mão de obra, não compensa eu investir em óleo diesel, em equipamento para fazer aplicação para essa praga aqui em específico. Então, esses organismos que nunca atingem o nível de controle, eles são considerados organismos não pragas. O conceito aqui, eu vou ler para vocês, são aqueles que sua densidade populacional nunca atinge o nível de controle. Corresponde à maioria das espécies fitóficas encontradas no agrossistema. Isso causa confusão danada, pessoal que não é leigo, tá? Porque, às vezes, dependendo da época do ano, das condições climáticas, a gente percebe certo dano provocado por essa praga, a gente fica até preocupado. Aí você liga para o engenheiro agrônomo e fala assim, não preocupe com esse besorrinho, não. Ah, mas ele está comendo minha planta aqui, rapaz, só sei que não está vendo. Disse, não, mas ele está abaixo do nível de controle. Não compensa você entrar com controle para ele, tá? Então, não é uma praga que a gente chama de organismos não pragas. O prejuízo provocado por ele não compensa entrar com controle químico. Ou outra medida de controle. Tá ok? O ponto de equilíbrio é que é a densidade populacional média do organismo ao longo do tempo. Ficou claro isso aí, turma? Quando o organismo é considerado não praga? Se ficou dúvida, agora é a hora de tirar, tá? Esse é um dos pontos importantes dentro da tecnologia horticultura. Se for para a gente fazer igualzinho que o produtor faz, turma, não precisa da gente acreditar na profissão que a gente está estudando, né? A mesma coisa do médico não acreditar nos exames que ele pede. Então, se você virar produtor e falar assim, esse organismo não é praga no feijão, ele não é praga no feijão, tá? Tem vários estudos que mostram isso. Apesar dele alimentar de algumas folhas, não compensa entrar com inseticida lá. Tranquilo essa parte? Posso passar? Essa é fundamental para vocês entenderem a disciplina, tá? O segundo nível de controle a gente chama de pragas secundárias ou pragas ocasionais, tá? São aquelas que raramente atingem o nível de controle. Exemplo, ácaros na cultura do café,
e também pulgões, tá? Aqui nós temos pulgões e olerícolas. Então, pulgões são esses insetos sugadores, eles são importantes pragas das hortaliças. Então, eles sugam ali, ataca couve, ataca alface e por aí vai. Os pulgões, eles multiplicam de forma muito rápida. É comum, por exemplo, em algumas épocas do ano, algum surto de ou chuva com calor, alguma condição favorável ali, redução de inimigos naturais, eles aumentarem muito a população, aumentar a oferta de alimento naquela área, ou às vezes escolher toda a oferta que tem do lado, só ficar ali a hortaliça que está sendo irrigada. Então a população desse pulgão aumenta muito rápido. Chega um momento que ela atinge o nível de controle. Na hora que atinge esse nível de controle, ele exige o tratamento, tá? Seja ali um inseticida, seja a liberação de um inimigo natural, seja um inseticida químico, um inseticida botânico. Então, atingiu o nível de controle. Como que eu sei que atingiu o nível de controle? É a amostragem. Eu vou lá com a bandeja plástica, né? Vamos supor que essa aqui seja uma bandeja branca. Eu pego lá minha planta, bato nessa bandeja, faço a contagem lá de quantos pulgões caíram. Ou faço a contagem direta, né? Olhando ali quantas plantas estão com a presença de pulgão. Se a porcentagem tantos por cento atingir, está na hora de eu fazer o controle, tá? Então, eu vou fazer minha amostragem uma vez por semana. Se atingir o nível de controle, o que eu vou fazer? Pulverizar. Eu não vou esperar, Tom. Porque se eu começar a esperar aqui, essa população ela vai aumentando e começa o quê? A provocar nível de dano econômico. E às vezes é muito rápido, tá? É uma semana que você não faz a amostragem ali, você tem dependendo da praga, você tem um prejuízo muito alto na sua lavoura. Seja ela ali um alface, uma couve, seja ela uma soja, tá? Uma semana que você deixar de controlar ali uma praga como a eridane, você perde ali 100% da sua lavoura, o próximo disso. Então, é importante. A mesma coisa com a cigarrinha do milho. Uma semana que você deixa de controlar ela, acaba ali dando um surto de virose e você, às vezes, perde ali 100% da sua lavoura. Então, no campo, nós não podemos dar bobeira. Apareceu os sintomas do vírus. A gente tem que fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, a importância da amostragem, toda vez que eu fizer a amostragem atingir o nível de controle, tratamento requerido. E aqui, a parte mais importante das pragas, que nós chamamos de pragas chaves. Essas pragas são os organismos que frequentemente ou sempre atingem aquele nível de controle, tá? Essas pragas aqui são os pontos chaves no estabelecimento do sistema de manejo de pragas, as quais são geralmente controladas quando se combate a praga-chave. São poucas espécies nessa categoria, nos agrossistemas, em muitas culturas só ocorre uma única praga-chave. Vou mostrar a diferença para vocês, tá? Dentro das pragas-chave, nós temos as pragas frequentes e as pragas severas. No caso aí das pragas frequentes, aqui nós temos o tempo em dias, né? A nossa cultura, seja ela ali a alface, a couve, a soja, o milho. A densidade da praga, aqui o ponto de equilíbrio dessa praga, aqui o nível de dano, tá? Então, ou seja, na praga-chave, em vez dela atingir uma, duas vezes durante o ciclo da cultura, ela vai atingir várias vezes o nível de dano econômico, tá? Ou seja, eu vou ter que usar controle aqui várias vezes durante o seu ciclo. A traça do tomateiro no tomate é um exemplo típico, né? Uma praga chave do tomateiro que ataca as folhas do tomate e sempre eu tenho que fazer o controle químico. Claro que com o MIP você reduz ali a frequência de 14, 15 aplicações para 6, 7 durante o ciclo da cultura do tomate. Mas sempre tem que estar monitorando ali pelo menos uma ou duas vezes por semana. Atingiu nível de dano econômico ou nível de controle, você vai lá, usa o controle, tá? Então, ou seja, pragas frequentes, ela vai atingir o nível de dano várias vezes durante o ciclo. O nível de dano ele está acima do ponto de equilíbrio. Agora, pragas severas não, tá?
As pragas severas são aquelas que, quando são detectadas na lavoura, o ponto de equilíbrio dela está sempre acima do nível de dano econômico. Professor, me dá um exemplo de uma praga severa. A eridânia, que eu falei para vocês. Eu falei, por exemplo, ano passado a gente teve o problema dos gafanhotos na Argentina. Então, quando tem uma revoada daquela de nuvens de gafanhotos chegando numa lavoura, o ponto de equilíbrio daquela nuvem de gafanhotos, que é a população média, vocês viram a nuvem, é uma população enorme de gafanhotos. Então, o ponto de equilíbrio daquela população de gafanhotos, ela está sempre acima do nível de dano econômico. Imagina você com a sua horta caseira, na sua horta comercial, que atende lá Porto Alegre, é a periferia lá de Porto Alegre, aí chega uma nuvem de gafanhotos na sua horta. Você acha que quantas horas aqueles gafanhotos eles vão devorar a sua horta ali? Não vai demorar nem meia hora, né? Você volta lá, só sobrou o toquinho lá do alface, o toquinho da couve, comeram tudo. Ou seja, isso são pragas severas. São aquelas pragas que, quando detectadas na lavoura, ela já está sempre acima do nível de dano econômico, tá ok? Então, o uso de controle, nesse caso, tem que ser preventivo, né, turma? A gente não pode deixar aquele gafanhoto chegar. Como que eu faço isso, professor? Ou você protege com plástico, ou você liga a irrigação no caso da geada, né, que não é inseto, mas na geada foi um exemplo agora recente de uma praga. Falei para vocês que praga não é só inseto. Então, o pessoal liga o sistema de irrigação durante a madrugada para evitar que a planta congele, né? Ali, a geada é uma praga severa ali que queima toda a lavoura. Então, o pessoal usava ali irrigação. Então, isso são exemplos de pragas severas. Pragas frequentes não, são aquelas que sempre atingem o nível de dano. Citei para vocês a traça do tomateiro, tá? Então, sempre que você for plantar tomate, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, você vai ter essa praga, que é uma praga super importante do tomate. Aqui exemplos, né, turma? Lagartas, né? Algumas lagartas, como a Anticárcia gematalis na soja, são pragas frequentes, enquanto outras pragas, como a formiga cortadeira saúva, né? Por exemplo, você planta lá um eucalipto. Geralmente, em áreas novas, a população dessa cigarrinha, principalmente em pastagens degradadas, desculpa, a população dessa formiga, ela tem um ponto de equilíbrio superior ao nível de dano. Ou seja, implantou lá uma floresta, plantou lá eucalipto, você tinha lá uma lavoura ou uma pastagem de braquiária degradada, você entrou com eucalipto. Geralmente, as populações de saúva naquela região, ela está acima do nível de dano, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio dela lá no meio da braquiária é maior do que o nível de dano aceito lá para o eucalipto. Ou seja, se eu não fizer uma medida de controle no eucalipto para você controlar essa formiga e reduzir esse ponto de equilíbrio dela, seja formicida, seja uma proteção ali da planta, você não vai conseguir ter sucesso ali na implantação da sua floresta. Bom, visto isso, né, nós temos aí as tomadas de decisão, os índices de tomada de decisão. Professor, traz alguns exemplos para nós práticos. Então, vamos pegar alguns, tá? Os índices de tomada de decisão, eles podem ser baseados na praga e no inimigo natural. Então, o nível de dano econômico e o nível de não ação. Eu vou controlar a praga sempre fazendo a amostragem. Dá um exemplo, professor. A gente chegando na lavoura, eu queria dar essa aula prática para vocês, né? A gente numa fazenda aqui, está programado para o semestre que vem essa aula prática, uma visita técnica. Eu vou convidar vocês, junto com a turma da agronomia, tá? Para a gente ir junto no nosso ônibus, até lá todo mundo vacinado, graças a Deus. Então, vocês vão ter a oportunidade de a gente fazer alguma fazenda aqui na região, uma amostragem de pragas, seja para contagem direta, seja batida de pano, seja por drone. Nós vamos numa fazenda e vamos fazer aqui algumas amostragens de pragas. Mas hoje eu trouxe para vocês, né, essa amostragem aqui que eu falei para vocês, que é sequencial. Então, nós temos aqui, por exemplo, 19 amostras no nosso talhão,
e nessas 19 amostras, eu vou fazer uma contagem que a gente chama de contagem acumulativa. Vamos voltar lá na lagarta do cartucho, para o milho doce, ela ataca lá as folhas novas. Então, eu vou contar folhas novas. Toda semana eu vou lá e vou contar folhas novas. Então, eu vou contar lá de 100 plantas, eu vou contar ali a porcentagem de plantas atacadas pela lagarta do cartucho, tá? Só um exemplo. Então, na minha primeira amostra, o caminhamento nosso vai ser caminhamento em Z. Então, eu vou lá no cantinho do talhão, vou contar 100 plantas e vou voltar contando plantas com folhas novas atacadas. Professor, por que você está falando folhas novas? Sempre folhas novas, folhas novas. Não pode ser qualquer folha, não? Só a planta não é como nós, né? Que revigoramos. Depois que a gente sofre uma lesão na pele, a pele vai lá cicatriza. A planta não. Se o inseto ataca lá uma folha no início do desenvolvimento dela, à medida que a planta, você pode controlar o inseto, à medida que ela vai colocando as folhas novas, as plantas velhas vão continuar com aquele buraco lá. Então, se eu contar folhas atacadas, por exemplo, as folhas antigas, eu vou estar fazendo a amostragem de forma incorreta. Então, por isso que a gente sempre conta as folhas novas, porque se o inseto estiver lá comendo a folha, lagarto cartucho estiver lá comendo a folha, as folhas novas que vão sair, elas vão sair com o rasgo, né? Com o sintoma de ataque. Então, eu cheguei lá no campo, professor, comecei a contar. As minhas primeiras 100 plantas, nenhuma estava atacada. Olha que beleza. Então, zero. Fui para a segunda, peguei a moto, eu peguei lá o carro, a caminhonete, fui lá para o meu segundo ponto. Vamos pegar aqui, são 10 hectares. Eu vim aqui, né, caminhamento em Z, mais ou menos aqui. Isso aqui é meu talhão, tá? O slide. Então, eu vim aqui e contei mais 100 plantas. Dessas 100 plantas, nenhuma atacada. Opa, tá bom, hein? Aí eu fui para o meu terceiro ponto. Saí daqui, fui para aqui, aí vim para cá. Contei mais 100 plantas. Dessas 100 plantas, opa, eu tive aqui uma planta atacada. Já começou a aparecer problema, né? Então, passei para o quarto ponto. Então, 1, 2, 3, 4. Percebam, turma, que no quarto eu já posso tomar uma decisão. Se for menor do que 1, eu vou não controlar. Se for maior do que 4, eu vou controlar, tá? Então, eu consigo tomar uma decisão aqui andando 1, 2, 3, 4 amostras de 100 plantas. Cheguei lá, opa, mais uma planta atacada. Então, eu somo essa uma planta com uma planta anterior. Então, nesse caso aqui, eu tinha duas plantas atacadas. Nossa, professor, e agora? Não ficou menor do que 1, não ficou maior do que 4. O que eu tenho que fazer? Continuar mostrando. Não deu para tomar a decisão ainda. Então, eu vou para o quinto ponto, tá? Eu vou andar mais um pouquinho, vou vir cá para o meio da minha lavoura e vou contar mais 100 plantas. Também não tinha nenhuma planta atacada. Então, vou manter o quê? Minhas duas plantas atacadas. E vou para a sexta amostra. Então, vou vir cá na sexta amostra. Opa, apareceu mais uma planta atacada. Então, são 3 plantas atacadas. Dá para tomar a decisão, Tom? Não, ele está entre 2 e 5. Vamos continuar? Aí nós vamos para o oitavo ponto, para o sétimo ponto, para o oitavo, para o nono, para o décimo. Até agora nada. Está entre 5 e 7, mas está quase aqui no 5. 6, apareceu mais uma. Na hora que eu achei que ia dar certo, não deu. Aí fui para o. Isso aí é tudo pontos, tá? Então, eu estou andando aqui em Z, vou cá embaixo, volto, vou lá em cima e volto. Quarta deu 9. Então, na 15ª deu 10, tá? Então, nessa 15ª, eu vou realizar o meu controle. Oi? Tem umas certas horas assim que o seu áudio trava, a gente não escuta, aí quando vê você já está lá na frente. Pode ser a minha ou pode ser a sua, tá? Se eu estou travando para todo mundo, é a minha. Se eu estou Não, travando só para você, é a se sua. não me engano, a Cirlei falou a mesma coisa. Ela até perguntou no grupo se era o que, como ela mora na zona rural. Aí eu falei, a minha também de Então, vez em quando trava. o pessoal que está na cidade está travando também?
De quando em vez dá uma travadinha, professor. Assim, pode ser a minha também, tá? Mas aí, turma, se tiver muito ruim, depois vocês, a parte que vocês não pegaram, vocês vão lá no YouTube e assistem, tá? Geralmente minha conexão aqui ela é boa, tá? Então, assim, não trava, porque se travasse, travava no YouTube também. Então, às vezes, a conexão aí na zona rural, tá? Mas essa é a dificuldade do EAD, tá, turma? Eu peço desculpas aí, isso aí eu não consigo, tá? Geralmente participo de reunião o dia inteiro, geralmente minha internet não trava. Pode acontecer? Pode, mas é difícil, tá? Então pode ser. Não preocupa que tá dando para entender. Só os pedacinhos que é o que trava, some tudo, mas nós estamos aqui. Obrigado, tá? Mas também tem dinheiro para pagar a internet mais cara. Eu estou pagando um pacote que vai só aumentando. Aí o pessoal fala, tá travando, aí eu aumento mais R$ 20, aumenta a velocidade. Aí tá travando, aí você aumenta mais R$ 20. Faz, poxa, não Põe, tá põe resolvendo um de nada. 500 mega aí, professor. Já resolve o caso, aí. Hein? Põe um de 500 mega aí, isso já resolve o caso, que não trava mais. Vou fazer uma vaquinha. Ai, gente, não é fácil não. Mas vamos lá, né? Então chegou no 10 aqui, pessoal. Eu vou até joguei aqui, tá? Porque estava fora ali. Então chegou no 10, atingiu o limite superior. Então, o limite superior, o que eu vou fazer? Controlar, tá? Então, eu vou ter que entrar com inseticida nesse talhão aqui e controlar essa praga, tá ok? Então, isso é importante vocês entenderem isso aqui. Ah, professor, mas então vamos lá. Beleza, você explicou bonitinho como é a amostragem, mas me fala alguns índices de tomar decisão práticos, tá? Eu peguei algumas para vocês aqui, algumas culturas. Então, para a broca do café que eu mostrei para vocês lá, o Hypothemus rampli, 50% de frutos atacados, tá? Então, você faz a amostragem, lá, em vez de contar o número de folhas atacadas, você vai contar ali o número de frutos atacados. Se 5% dos seus frutos eles estiverem atacados, por exemplo, eu mostro lá 100 frutos do café, eu pego lá 100 grãos de café, corto eles lá. Se 5 deles estiverem atacados ou mais, eu vou controlar a broca do café. Se menos de 5, não compensa controlar. Para bicho mineiro, né, que ataca a folha, a Leucoptera coffea, causa desfolha lá no café. 20% de folhas minadas, tá? Então, é um nível de dano econômico. Então, se lá na minha lavoura eu tenho lá contar 100 folhas, dessas 100 folhas, 20 estiverem com a mina, que é o ataque do bicho mineiro, eu vou fazer o controle. Aqui tem um nível de não ação, 60% de minas predadas, né? Então, atacadas lá por parasitoides que comem essa larva do bicho mineiro. Como que eu sei se a mina está predada ou não? Geralmente as minas predadas, elas estão secas, tá? Então não tem a presença da lagarta. Se você olhar contra o sol, você só vê a lesão, mas você não vê a lagarta, a larva, né, do bicho mineiro lá dentro. Então, nível de não ação você não controla. E às vezes tem a lesão, mas acaba que a mina que está lá dentro, ela está predada. A cana-de-açúcar, eu falei para vocês da broca, né? A Hypothemus rampli, 5% de comos atacados. Então, 50% de lagartas parasitadas ao nível de não ação. 5% de comos atacados, eu vou pegar lá, por exemplo, 10 plantas, 10 canas na sequência, vou cortar elas no meio e vou olhar se elas estão escuras. Se elas tiverem mais do que, por exemplo, 5% das plantas com os comos atacados, eu vou controlar ali a broca da cana. Se 50% das lagartas que estão lá dentro, elas estão parasitadas, não precisa de controlar também, tá? Porque às vezes ele libera inimigos naturais, como a cotésia, o tricograma, ele parasita as lagartas, então você tem a lesão, você tem lá a presença do caule atacado, roxo, mas a broca mesmo, ela está parasitada, ela está morta, tá? O tomate, eu falei para vocês, a principal praga-chave, traço do tomateiro, tuta absoluta. 10% de folhas minadas, tá?
Então, você vai contar ali a porcentagem de folhas minadas. Se tiver 10% de folhas minadas, você controla. Se tiver menos de 10%, não compensa financeiramente ficar controlando ali a traça, tá ok? O algodão, bicudo algodoeiro, o nome científico Atonomos grandes, 10% de plantas atacadas. Hoje nós temos armadilhas que determinam lá a quantidade também do inseto, tá? A gente consegue fazer a amostragem também. A soja, o percevejo marrom da soja, ataca lá o grão da soja. Então, são 4 percevejos maiores do que 5 milímetros. Maiores do que 5 milímetros por planta, tá? Não é por grão. Então, a gente vai fazer o controle do percevejo marrom. Tá ok? Então, eu só vou controlar a praga quando ela atingir o nível de dano econômico. Tem algumas pragas que são pragas chaves, que sempre estão atingindo o nível de dano econômico, como a lagarta do cartucho e a traça do tomateiro. Então, tem que ficar de olho, fazer amostragens semanais, seja por contagem de folhas novas, seja porcentagem de frutos atacados, seja ali caules, por exemplo, com a presença de brocas, né? Da cana, por exemplo. Então, sempre tem que estar mostrando para saber se atingiu ou não o nível de dano econômico. Tem algumas pragas que não são importantes, que a gente chama de organismos não pragas, mas que ele alimente ali da folha nunca vai atingir o nível de dano econômico. E as pragas secundárias, né? Que vez ou outra atingem o nível de dano econômico. Tá ok? Professor, uma praga secundária, ela pode virar uma praga primária, uma praga-chave? Nós temos um exemplo, tá, turma? Depois que lançaram, por exemplo, as plantas transgênicas, algumas pragas que eram consideradas secundárias passaram a se tornar pragas chaves. Por quê? A planta transgênica você não precisa aplicar tanto inseticida, porque ela é resistente ao inseto praga. Então, por exemplo, o milho BT, ele é resistente à lagarta do cartucho. Então, aquelas aplicações de inseticida que o produtor fazia para controlar a lagarta do cartucho, ele deixou de fazer. O que aconteceu com algumas pragas, como a lagarta da espiga, a Dalbulus maides, que é a cigarrinha do milho, elas começaram a multiplicar com mais frequência na lavoura, porque aqueles inseticidas que utilizavam para controlar a lagarta do cartucho, que não são mais utilizados, eles acabam ali não matando essas pragas secundárias, né? E aí o que acontece? Elas começam a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Quando você assusta, elas saíram de pragas secundárias para pragas chaves, tá? A Dalbus maides é um exemplo aí de uma praga que era secundária e virou praga chave. Professor, a última base, tá? Do nossa casa é as condições do ambiente. Então, a gente viu taxonomia, monitoramento, nível de controle e condição do ambiente. Então, dentro da condição do ambiente, nós temos ali a fenologia, a nutrição e estresse da planta. Então, por exemplo, uma planta mal nutrida é uma planta mais sensível ao ataque de doenças e pragas. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, no milho safrinha, né, que é a segunda safra, lá no mês de março, abril, maio, ali, abril para maio, principalmente, quando começa a ter uma redução na quantidade de chuvas, é muito comum começar a aumentar a incidência de ácaros, né, que são artrópodes que atacam ali a folha do milho. Então, nesse caso aí, o estresse por falta de água favorece o ataque de pragas depois da emergência ali da soja, é comum aumentar ali a pressão dessa praga. Então, geralmente, o pessoal fala, não tem inseticida que controla bem a lagarta rosca. Melhor forma é rezar para São Pedro mandar chuva. Então, quando vem a chuva, ela reduz. Então, as condições de excesso de chuva ou escassez de chuva pode favorecer ou não alguma praga. Não é exemplo contrário, professor. Geralmente, o aumento da incidência de chuva
Estresse, nutrição e estágio fenológico. O que é estágio fenológico? É o que eu falei para vocês. Percevejo ataca grão de soja. Se o percevejo ataca grão de soja, ele vai atacar do florescimento para frente. Então, não vou ficar monitorando sempre percevejo lá no estágio vegetativo da lavoura, porque não ataca a folha, ele vai atacar o grão. Então, não faz sentido também, tá? Então, a condição do ambiente, a nutrição, o estresse da planta, influencia ali a praga. A fase do inseto versus o nicho que ocupa. O exemplo típico lá no que eu falei para vocês no feijão é a questão da vaquinha. Então, o adulto ele ocupa ali a folha, enquanto a larva alfinete ocupa o sistema radicular. Os fatores climáticos, às vezes algumas pragas e doenças aparecem muito numa região, mas não aparecem na outra. Isso está relacionado com temperatura e umidade. Às vezes aparece numa época do ano e não aparece na outra, tá? E os inimigos naturais é a mesma coisa. Geralmente, algumas épocas do ano favorece alguns inimigos naturais nas culturas. Me dá um exemplo prático disso. Vamos supor que a gente está rodando lá nas lavouras e aparece esse cenário aqui, tá? Esse cenário aqui, ele envolve aqui o feijão atacado por uma praga que a gente chama cigarrinha. Essa cigarrinha não é a mesma do milho, tá? Ela chama Empoasca craemeri. É um inseto sugador, bem pequeno. E o inseto sugador, nas culturas a campo, ele provoca 3 problemas. O primeiro deles é a injeção de toxina, então ele injeta toxina. Geralmente o inseto sugador ele causa esse encarquilhamento aqui na planta, tá? É muito comum lá nos citros, então às vezes a gente vê um ataque de cochonilha, um ataque de pulgão, um ataque de psilídeo na goiaba, na laranja. Sugador. O segundo dano do inseto sugador é a sucção da seiva. Então, a seiva ela é rica em água e nutriente. Quando o inseto suga aquela seiva, ele está tirando água e nutriente da planta, desfavorecendo ali o seu desenvolvimento. E o terceiro fator, turma, relacionado a inseto sugador é a transmissão de doença. Nesse caso aqui, é uma transmissão de uma virose no feijão, tá? Então, se você tem a presença dessa praga, você vai ver que tem folhas encarquilhadas, você tem plantas pouco desenvolvidas pela sucção de água e nutrientes, e você também tem aqui, nesse caso aqui, sintomas de virose, tá? Porque essa cigarrinha, ela pica uma planta que está doente e transmite para as outras plantas que estão sadias, tá? Vejam, turma, que essa foto aqui é de uma área que foi inundada, tá? Essa planta, ela já estava estressada e favoreceu ali o ataque dessa cigarrinha, dessa virose. Lá na beirada da estrada, você chega lá, o feijão está bonito. Aí você pergunta, professor, por que o feijão teve ataque somente nessa área aqui, e nessa área beirando a estrada não teve? É o estresse ali pela inundação. Então, essa inundação que teve aqui, a folha da planta ela ficou mais fina, a parede celular, porque a presença de água, ele teve que estiolar, ou seja, ele cresceu para buscar a luz, para evitar ali a morte. A planta ela ficou mais macia, favoreceu o ataque da cigarrinha. Enquanto lá onde não teve inundamento, na beirada da estrada, o feijão ficou mais bonito, né? Não teve ali tanto ataque dessa cigarrinha. Tá ok? É um exemplo do estresse pelo ambiente ali que danificou ali as plantas. Um outro exemplo, turma, fase do inseto versus nicho que ocupa. Então, é muito comum você colher lá o seu milho e plantar a soja, ou plantar uma hortaliça. Então, se você tem a presença ali da vaquinha em algumas lavouras, né, próximas ali, elas vão migrar para a sua lavoura de milho recém-plantada e vão colocar os ovos ali naquela lavoura de milho. E vai sair ali o quê? A larva que vai atacar ali a sua lavoura, tá? Então, muito cuidado. Se você tem próximo na sua região ou da sua lavoura, algumas culturas que servem de inóculos para essas pragas iniciais. Aqui um trabalho prático nosso, tá? A cigarrinha do milho, fator climático. Aqui nós temos o mesmo material, né? Um campo de produção de semente, aqui o macho e a fêmea.
em Morrinhos, aqui perto de Caldas Novas, e no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Cruz Alta, tá? Fica lá perto de Santa Maria, na região lá do Rio Grande do Sul. Então, mesmo material, nas duas lavouras nós tínhamos a presença dessa praga que chama Dálbulus maites, que é essa cigarrinha que eu venho falando. Aqui ela transmitiu a virose para esse milho em Morrinhos, ele multiplicou devido às condições climáticas e temperaturas altas, né? Enquanto que na mesma época do ano, lá em Cruz Alta, com temperaturas baixas e também com a presença de cigarrinha, não teve a proliferação da doença. Então, condições climáticas afetam o aparecimento e o ataque de pragas e doenças nas lavouras, tá? Então, as pragas que estão lá nos países temperados, como Estados Unidos e Europa, às vezes são diferentes, ou muitas das vezes são diferentes das pragas aqui do nosso país, que é uma região mais tropical. Tranquilo? Então, nós terminamos agora as bases, né? Então, é importante a gente identificar de forma correta, saber a biologia, a ecologia dessas pragas, fazer o monitoramento a campo, seja contagem direta, seja bandeja, seja pano de batida, seja armadilha de feromônio, seja via drone, tá? A gente sempre tem que estar monitorando. Se for cultura anual, uma vez por semana, ou se for cultura perene, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, tá? Se for pragas severas, você reduz ali o período de amostragem. Só controlar, turma, quando atingir o nível de dano econômico, tá, da cultura. Não, porque sempre que você for na lavoura, você vai encontrar pragas, tá? Se você for controlar toda vez, o custo de controle vai ser muito alto e você vai estar selecionando populações existentes. Ficar de olho nas condições do ambiente, isso aí é importantíssimo. Por exemplo, plantou lá a sua soja, teve um veranico lá na primeira, segunda semana depois que ela emergiu, pode saber que você vai ter problema com lagarta rosca, tá? Às vezes você deixa para comprar um inseticida lá em cima da hora, você chega na revenda, como a maioria dos produtores já está tendo esse problema, você não acha o produto. Aí o cara da revenda fala, Jardel, a gente não tem aqui agora, mas eu posso buscar lá em São Paulo, deve chegar semana que vem, mais tardar, terça-feira está aqui. Ah, mas chega terça-feira, eu já perdi 10% do meu stand. Ou seja, eu perdi 10% da minha produtividade. Então, ficar muito atento, turma. Se aquela região já tem problema de veranico, na soja plantada ali em meados de outubro, tem problema com lagarta rosca, vamos comprar um inseticida antecipado, né? Mesmo que fique ali armazenado, mas é importante, em alguns casos é importante você ter um estoque ali inicial, tá? Porque na hora que você for comprar, às vezes, se você for pequeno e médio produtor, você não vai ter condição ali de adquirir o produto, porque a procura vai estar grande. Então, estou lá, sou tecnólogo, fui fazer lá o curso de MIP, fui trabalhar na fazenda. Bom, cheguei lá, atingi o nível de dano econômico. O que eu faço? Então, aí vem os pilares, tá? O que dá sustentação ao MIP. Então, o exemplo ali, a gente vai ter uma aula só disso, tá? É o controle cultural. O que é o controle cultural? Atingir o nível de dano econômico, tem problema com aquela praga, eu vou manter, por exemplo, a área de refúgio para plantas BTs. Vou explicar para vocês que as plantas BT são plantas transgênicas e a área de refúgio é uma parte da lavoura que é plantada com material que a gente chama Base Genetics, que é um material sem ser transgênico, tá? A função dessa área de refúgio é multiplicar populações que não sejam resistentes ao BT. Ou seja, essas populações elas vão cruzar com as populações existentes, vai reduzir a população de plantas existentes. Vou explicar para vocês com figuras mais para frente, tá? Não é hoje. Manter culturas alternativas. Então, tem culturas que elas atraem inimigos naturais ou quebram o ciclo da praga. Me dá um exemplo. Não vou falar do inseto, tá? Vou falar da doença agora. Por exemplo, nematóide, que são doenças do sistema radicular que a gente viu na aula passada. Crotalária quebra o ciclo do nematóide, tá? Ou reduz a taxa de multiplicação desse nematóide. Por exemplo, se eu plantar milho e depois entrar com milheto, as pragas que atacam o milho, por ser uma gramínea, são as mesmas
pragas que atacam o milheto, ou próximas, tá? Então, é melhor entrar com a cultura alternativa, seja ali uma protalária, uma mucuna, tá? Então, culturas alternativas quebram o ciclo dessas pragas. Eliminar soqueira, rebrota, tiguera. Então, por exemplo, se eu tenho lá o plantio do milho, né, no verão, então eu faço a inversão ali, vou plantar o milho e vou plantar depois feijão, por exemplo, vou plantar outra cultura. Geralmente, aquelas espigas que caem no chão, elas vão germinando ao longo das próximas lavouras. Pega ali a soja, se deixa a soja debulhar e cair no meio do milho, eu vou controlar, se a soja for resistente ao Roundup e o milho for resistente ao Roundup também, eu vou ter plantas de soja no meio do milho, safrinha, ou vice-versa, tá? Se inverter lá que não acontece no sul. Então, sempre tomar cuidado, turma, com soqueira, rebrota e tiguera, tá? Elas podem ser hospedeiras alternativas de pragas. Eliminar plantas daninhas hospedeiras na entre-safra, é outro ponto importante. Algumas plantas daninhas, elas são hospedeiras de pragas e ficam ali na entre-safra. Então, é sempre bom fazer rotação de cultura e plantio de cobertura para evitar esses problemas, tá? Isso nós vamos ver lá em controle cultural. Outro método de controle que eu falei para vocês bastante importante é o controle biológico. Só um minutinho. Pode ser preservação de inimigos naturais, então tem algumas plantas que, com rotação, consórcio, que aumenta a população de inimigos naturais, fazer a liberação indutiva de tricograma lá na broca da cana, por exemplo, utilizar inseticidas formulados com BT e baculovírus, tá? Eu vou passar rápido, porque a gente vai ter uma aula sobre isso depois. Controle comportamental, usar plantas armadilhas, plantas repelentes. Algumas plantas, elas atraem insetos pragas, outros repelem. Falei do alho, né? O alho é um repelente de ácaro. O pessoal utiliza muito aí no milho safrinha, produtos à base de alho. Uso de semioquímicos para interrupção de acasalamento e tecnologia que atrai e depois mata os insetos. Eu vou explicar para vocês isso na aula de controle comportamental, tá? Controle genético, que é a liberação de machos estéreis. É uma tecnologia que era bastante promissora, mas não foi eficiente aqui no Brasil. Em alguns países da Europa e Estados Unidos é utilizada a liberação de macho estéreo, mas aqui a taxa de multiplicação do inseto é tão alta que precisaria de uma população muito alta de macho estéreo. Então, nós tínhamos lá muita esperança, principalmente aí, a gente utilizou aí para controle do mosquito da dengue, né? A liberação de macho estéreo, porém a eficiência aqui no Brasil ela não foi muito alta. Controle varietal, utilização de transgênicos piramidados com proteínas eficientes para o manejo de pragas. Isso eu vou explicar para vocês o que são transgênicos piramidados, tá? Mas aí a geração, antes nós tínhamos o Ildigar, depois veio Herculex, depois veio Intrasect, VT Pro 2, VT Pro 3. Eu vou explicar isso para vocês dentro da aula de controle varietal. Tá ok? Que é o que está mostrando aqui, ó. Então, nós temos aqui, por exemplo, várias pragas que atacam ali o algodão, no Mato Grosso. E aqui nós temos as tecnologias, né? A Bulgar 2, a Two-Link, a Wide Strike. Então, aqui nós temos as proteínas, que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. E nós temos algumas pragas que atacam essas culturas do algodão, lagartas, né? Então, essas plantas são transgênicas. Para algumas pragas, elas são mediamente resistentes, todas as tecnologias, por exemplo, a lagarta elasmo, ou seja, se eu plantar um material Bulgar ou Bulgar 2, vai morrer 50% mais ou menos, tá? Tem outros que são altamente resistentes, tem algumas que são susceptíveis, ou seja, morre quase tudo, né? Então, a Bulgar morre todas as lagartas da espiga. A Bulgar 2 é mediamente resistente, algumas morrem, outras não. A Wide Strike é sensível. Ou seja, então a gente tem aqui as tecnologias mais novas com alta resistência e as tecnologias mais antigas com baixa resistência. Isso eu vou explicar para vocês na nossa aula de controle varietal. Falar sobre variedades. E por fim, eu deixei o controle químico, né, que a gente vai começar a tratar nas próximas aulas. Então, dentro do controle químico, ele ficou por último,
porque geralmente no controle convencional ele é o primeiro e o único. Então, antes de chegar nele, a gente tem várias opções que a gente pode dar ao produtor rural, ou que nós possamos dar ali também às empresas para quem a gente presta serviço, tá? Sempre quando for adotar o controle químico, utilizar inseticida seletivo, ou seja, aqueles que matam a praga, mas não matam os inimigos naturais, e também os polinizadores, como abelhas, que nós falamos na aula passada. Fazer a rotação de inseticidas, utilizar modos de ação e grupos químicos diferentes, tá? E para finalizar a aula, faltando 5 minutinhos, eu vou terminar agora. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de pesquisa a campo aplicada, tá? Foi uma demanda, esse aqui foi um trabalho de TCC de um aluno, que era estagiário lá na Corteva, quando eu trabalhava na empresa, e ele trabalhou comigo lá na Ubra, né? Que eu era professor na Ubra, e ele foi meu aluno de TCC. Eu lembro que na época surgiu uma demanda da produção, eu já não estava mais na empresa, surgiu uma demanda da produção porque estava tendo muito problemas em campos de produção de semente de milho doce com inseticidas químicos que tinham baixa eficiência. Então, a demanda que chegou para ele é testar um material cujo problema era a lagarta do cartucho e os inseticidas não estavam controlando direito a lagarta do cartucho a campo. Então, eles pediram para testar alguns produtos biológicos alternativos. E dentro desses produtos biológicos, eles pediram para testar essas marcas comerciais, né? Boveril, Xentari, Dipel, BT Control e Agri, comparados ali com o Tracer e o Exalt, que são inseticidas, né? Importantes e com eficiência alta para controle lagarto do cartucho no milho, tá? São as espinosinas. Então, o objetivo foi avaliar a aplicação desses inseticidas biológicos, Boveril, Xentari, Dipel, tal, comparado com o Tracer, o Exalt no controle da lagarta do cartucho. Então, aqui são os tratamentos, tá? Aqui está mostrando, todos eles são biológicos, mesmo o Tracer e o Exalt, alguns de contato, ou seja, o inseto entra em contato e morre, outros o inseto precisa de ingerir para morrer. E aqui o ingrediente ativo, que provoca a morte dos insetos, tá? Nesse caso aqui, o Boveril é Conidius de Bovéria bassiana, que é um fungo. O Xentari é o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria e causa morte dos insetos. Mesma coisa para Dipel, BT Control, Agri, tá? São todas bactérias à base de Bacillus thuringiensis. E o Tracer e o Exalt, que são as espinosinas, né? O Spinosade e aqui o Spinetoram. As empresas e aqui as doses do produto utilizado a campo, né, que são recomendadas. Aqui o experimento conduzido lá na Corteva, a semeadura foi em 19 de 8 de 2015, lá no estágio V2, V3, foi feito um desbaste, ou seja, um arranquio do excesso de plantas, deixando 80 mil plantas, o delineamento foi em blocos casualizados com 10 repetições e a aplicação costal com vazão de 130 litros por hectare, tá? Aqui o croquis da parcela experimental. Então, as duas linhas centrais foram utilizadas para ver o rendimento da lavoura de milho. As 4 linhas laterais, aqui, elas foram medidas ali o número de lagartas de plantas atacadas. E aqui as bordas, né, que para não ter deriva ali por causa de vento. Professor, o que foi avaliado nesse experimento? Então, o pessoal fez a contagem lá de plantas com lagartas. Então, foi contado 10 repetições de 5 plantas na sequência. Foi feito o rendimento da lavoura, tá? Como que foi feito a aplicação dos inseticidas? Então, até o estágio V4, as aplicações dos inseticidas na lavoura de produção de semente foi realizada seguindo o manejo defensivo. Então, utilizou lá a Lanat, que é um inseticida de amplo aspecto, que controla a lagarta pequena, a lagarta grande, mas que tem um residual baixo, tá? Então, ele dura pouco tempo ali na planta. Entrou com prêmio, que já ao contrário, ele só controla a lagarta pequena, mas tem um residual ali de 2 semanas ou mais. E o Losba para fazer uma limpeza, que também é um inseticida que controla lagarta pequena e lagarta grande. Então, a gente chegou ali em V4, que é quando tem 4 folhas, com 8% das plantas com lagartas, tá? Então, a gente começou a fazer a aplicação dos tratamentos.
Então, a cada 2 vezes por semana, a gente fazia a contagem de novo das lagartas por planta, e sempre que atingia 10% de plantas com presença de lagartas, a gente fazia a reaplicação do inseticida. Tá? A partir do florescimento, ou seja, pessoal, de V4 geralmente são 4 semanas ali, ou seja, 1 mês. O florescimento do milho geralmente é ali com 60, 65 dias. Então, no período ali mais ou menos de 45 dias, foi feito esse manejo, tá? Então, a primeira aplicação foi dia 2, foi nessa época, 2/10, tá 2/1, mas é 2/10. Então, foi 2/10 de 2015, quando atingiu 8% de plantas com lagartos, fez a aplicação desses tratamentos. No cheque não aplicou nada, tá? Então, de 8, 3 dias depois, no dia 5/10, já tinha 34% das plantas com lagartos. Aí, mais 3 dias para frente, 38%. Mais 13 dias, no dia 13, né, que é mais 5 dias para frente, foi para 53%. Olha aqui, turma, no dia 27/10, 90% das plantas estavam com lagartas, tá? Para vocês terem uma ideia, que chegando quase a 100% das plantas com lagartas. A pressão é muito alta a campo, né? No período ali de 2 dias, 2/10 até 27/10, ou seja, em 25 dias, nós passamos de 8 plantas com lagartas para 90 plantas com lagartas ali, sem aplicação de inseticida. Eu vou mostrar nesse gráfico para vocês aqui os tratamentos. Então, aqui o T1 foi o cheque, né, que eu mostrei para vocês. No dia 26/10, 27/10, ele estava com 90% das plantas com lagartas. E os inseticidas que eram mais utilizados na lavoura, que as espinosinas, que são os melhores inseticidas na época, eles mantiveram a população ali em torno de 20% de plantas com lagartas, tá? Então, esse era o ponto aqui que nós tínhamos a campo, 20% de plantas atacadas, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Então, esses inseticidas, turma, biológicos, eles controlaram bem? Não. Eles foram igual a testemunha que não aplicou nada. Então, eles não tiveram uma eficiência boa de controle na lavoura, tá? Ah, professor, por que não controlou bem? Geralmente, a gente tinha lagartas grandes, lagartas pequenas, né? São produtos, às vezes, de eficiência média, que, independente das condições climáticas, pode ter baixa eficiência. Nesse caso aqui, no dia 14/10, nós tínhamos ali lagartas grandes, né, nesse tratamento aqui com o Tracer, nós tínhamos lagartas grandes vivas e lagartas pequenas mortas. Ou seja, a gente sempre utilizou ali a mesma aplicação do inseticida a cada 5 dias, né, quando atingia mais de 10% de plantas com lagartas. Ou seja, aquele inseticida que não matou a lagarta na primeira aplicação, não vai matar na segunda, na terceira, na quarta, porque essa lagarta é resistente a esse inseticida. Ou seja, à medida que a gente vai repetindo a aplicação, se não matou na primeira, não vai matar na segunda, não vai matar na terceira, então a população ela fica flat aqui, né? Ela fica homogênea aqui, uniforme. Aqui uma fotinha, tá, do Exalt, que foi o melhor tratamento, que controlou melhor a lagarta, e aqui de um inseticida biológico, a gente teve aquele problema ali de alta taxa de ataque. Olha como essa folha está toda metralhada e aqui está tudo verdinho, né? Será que isso causou prejuízo na lavoura de milho? Então, aqui nós vamos pegar a porcentagem de espiga. Enquanto lá no Tracer Exalt, que controlou bem, nós tínhamos em torno de 10% de plantas sem espigas, tá? Isso afetou a produtividade. Então, um saco de semente que custa em torno de R$800 desse material, ele produziu, lá onde não aplicou inseticida, 160 sacos. Nos inseticidas biológicos que foram testados, novos produtos, eles mantiveram a média baixa ali de controle, e nos produtos à base de espinosina, produziu 203 sacos ali, ou seja, produziu em torno de 40 sacos a mais do que a média.
Isso, pessoal, com aplicação em 1 mês, tá? Sem inseticida. Então, se vocês pegaram a continha rápida aqui, isso num hectare, 40 sacos a mais a R$ 800, vocês fazem aí 40 vezes 800. Quanto que dá? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. 40 vezes R$ 800. 32 mil no hectare. Considerando que a área plantada desse material no Brasil é em torno de 8.500 hectares, se você ficar sem aplicar esse inseticida aí durante 45 dias, você tem um prejuízo ali de 2.700.000, tá? Só com a bobeirinha ali, num controle desse aí da traça, da espodóptera. Então, as conclusões que teve esse experimento os inseticidas 3 Exalt apresentam melhor eficiência no controle da lagarto cartucho. Os demais inseticidas biológicos testados não apresentam eficiência de controle em relação a testemunho. Eles ficaram todos iguais, resultando em perdas significativas no rendimento em relação aos tratamentos. Então, percebam vocês, se eu tivesse mudado todo o tratamento do Tracer para o Exalt para o biológico, eu teria um prejuízo ali de mais de 2,5 milhões de reais naquela única lavoura, tá? E outra, não pode repetir o mesmo inseticida. Se eu repetir o mesmo inseticida, a praga que não morreu da primeira vez, ela não vai morrer na segunda vez. Ou seja, turma, só o controle químico, ele não é a solução, tá? Nós temos que utilizar ali outras formas de controle. E nós só vamos abrir mão dessas formas de controle quando atingir o nível de dano econômico, tá? Então, esse nível de dano econômico eu vou poder usar ali, além do controle químico, o controle cultural, biológico, comportamental, genético e varietal. Nas próximas aulas, nós vamos reforçar para vocês como que a gente pode abrir mão desses controles, tá? Quando atinge o nível de dano econômico. Então, resumindo, é importantíssimo conhecer a cultura que a gente está trabalhando e quais são as pragas mais importantes dessa cultura, no caso aqui o milho, tá? É a época que ela ataca. É importante conhecer os pilares e os alicerces do MIP também, tá ok? As estratégias de manejo, os objetivos principais, vocês vão ter que tornar o ambiente agrícola menos simplificado, diversificar, rotacionar, a gente vai falar sobre isso. Preservar e incrementar as populações de inimigos naturais, sempre que possível. Diminuir a infestação inicial das pragas, essa é importante, tá? Quando começa alta, já é um problema para controlar. Redução da densidade populacional da praga. E também redução do custo de produção, tá? Reduzindo ali a aplicação de inseticida, você vai reduzir ali o custo de produção. As principais táticas de manejo que nós vamos aprender é o controle cultural, o controle biológico, o uso de plantas resistentes e o controle químico. Esses todos são táticas de manejo de uso imediato, tá ok? Então, para fechar a aula, nós temos ali plantas transgênicas, plantas não transgênicas, nós temos ali 2 safras ou 3 por ano, safra, safrinha, nós temos ali plantio direto, plantio convencional, várias variedades, várias épocas, vários sistemas de cultivo que dificultam o quê? O manejo de pragas aqui no Brasil, tá? Então, essa aula é importantíssima, então, essa aula de manejo, peço desculpa estender um pouquinho mais, tá? Mas eu não poderia fechar esse assunto para vocês. Se vocês erram em uma estratégia dessa, seja repetir o inseticida ou usar um inseticida que não tem eficiência, vocês têm prejuízos ali milionários, ou às vezes o prejuízo maior, né? Perder o emprego de vocês ou quebrar a fazenda, tá? Então, fique bem atento, esses princípios são importantíssimos e vocês têm que adotar ele aí para o manejo das pragas, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação, não ficar muito extenso, mais ainda, né?